Alô, amigos e irmãos que nos assistem no programa Louvor e Mensagem. Que bom que nós podemos estar novamente juntos todos os sábados, neste horário. Já estamos há muitos anos nesta emissora. Nós somos um programa patrocinado pela Igreja Missionária Evangélica Maranata, no Rio de Janeiro. E para nós é sempre motivo de honra estarmos com vocês. Hoje, mais uma vez, vocês vão assistir, vão participar de uma entrevista muito inteligente, interessante. E logo em seguida, eu quero, normalmente como eu faço, trazer uma mensagem para vocês, para que você pense, para que você seja abençoado, para que você medite em alguns princípios da palavra de Deus. Eu queria aproveitar esta oportunidade de convidar você para reuniões muito abençoadas que acontecem todas as quartas-feiras, começa às 7h30 da noite, no auditório da Maranata da Tijuca, na rua Conde de Bonfim, 229, bem pertinho da Praça Sans Penha. O endereço está aparecendo aí e são reuniões muito abençoadas, com pastores ungidos e a presença de Deus se manifesta entre nós, são pessoas quebrantadas, abençoadas. Se você pode estar conosco, venha e chegue 7h30, porque as reuniões terminam às 9 horas. São reuniões curtas, não demoram muito, mas você será grandemente abençoado. Está começando o programa Louvor e Mensagem. Olá, amigos! Hoje, no nosso bate-papo do programa Louvor e Mensagem, eu estou recebendo o pastor Messias Anacleto Rosa, pastor jubilado da Igreja Presbiteriana Independente em Londrina, no Paraná, pastor já há 54 anos, professor, deão de seminário, escritor com mais de 30 títulos, já também tendo trabalhado com jornalismo, e nós vamos falar de um assunto maravilhoso, um assunto que é oração. Eu preciso, você precisa e precisamos aprender um pouquinho mais sobre como orar. Afinal, a oração é força do pensamento positivo ou é poder de Deus em ação? Tudo bem, pastor? Estou bem. E a gente estando aqui, a gente está melhor ainda, não é? É um prazer lhe receber. Eu estou muito feliz e muito alegre também, porque a gente vai falar de um assunto que faz parte da nossa vida. É verdade. Orar, falar com Deus, ter comunhão com Deus. E já começamos com essa pergunta instigante. Afinal, a oração é força do pensamento positivo? É poder de Deus em ação? Ainda há espaço na sociedade de hoje de soluções racionais para a oração? Então, o que orar? Orar é falar com Deus, não é? É ter comunhão com Deus. Hoje, os livros que talvez estejam na lista dos mais vendidos, né, são os livros de autoajuda. Eu posso, o nome já diz, pode, auto. Eu me ajudo, eu preciso me ajudar. Você pode. É claro que nós temos que despertar esta fagulha, esta faísca que há dentro de nós, não é? Verdade. A imagem e a semelhança de Deus. Mas, mais do que uma autoajuda, mais do que eu posso, eu gosto muito de uma expressão de um escritor chinês. Ele fala, Dr. Xi, ele diz que em Moisés ele teve 3 momentos importantes. Quando ele estava no palácio, ele levantou o braço e disse, eu posso. Quando ele estava no deserto, cuidando das ovelhas, pele queimada, cabelos tostados, lembrando os privilégios, né? A vida do palácio, ele baixou o braço e disse, eu não posso. Mas aos 80 anos, quando Deus o chamou para libertar um povo escravo, ele, diante das situações, dos desafios, ele olhou para Deus e disse, Deus pode. Eu creio que
Há uma fase na vida quando eu digo, eu posso, não é? E eu não quero, Claudete, entrar em detalhes e ferir o meu telespectador, mas há muitas seitas, muitos movimentos, muitas propostas filosóficas dizendo, você pode, tome cuidado, você não pode, mas Deus pode. E orar é depender do poder, da graça e da misericórdia de Deus. Existem momentos em que a nossa capacidade se limita. Ah, sim. A partir dali você não consegue mais. Eu estava dentro de uma UTI com 3 médicos. E a nossa paciente era esposa de um desses médicos. E ele, como filho, me disse, eu não gostaria de estar sozinho nessa hora. E ela já estava entrando em óbito ali na UTI. E eu, com os 3 amigos médicos, eu disse, o corpo humano, tão forte, mas tão frágil. Outro médico disse, tão frágil. E um outro disse, tão pequeno, tão impotente, não é? Aí eu fiquei pensando, tão forte, tão fraco, frágil, tão incapaz, não é? Então, nós, de nós mesmos, não podemos, mas a oração nos coloca em contato com aquele Deus que pode todas as coisas, não é? Verdade. É por isso que muitas pessoas só partem para a oração quando chegam no seu limite. Uhum. Não é verdade? Sim. Eu creio que quando nós partimos para a oração, quando chegamos no nosso limite, não está errado, né, Claudete? Mas eu creio que nós poderíamos orar, como disse o próprio Cristo, né? Orai sem cessar, ou vigiai e orai, né? Desenvolver a prática da oração. E nós podemos orar sempre, sempre, não é? Orando sempre. Paulo, em Efésios capítulo 6, eu creio que o verso 17, ele diz, orando em todo o tempo. Não é? Muitas pessoas acham que eles precisam ir para a igreja para orar. Não, eu creio, bom, a igreja somos nós, né? Não é só o templo, oramos sim no templo, até mesmo porque a casa de Deus é chamada casa de oração para todos os povos. E orar, né, em né? comunhão é muito gostoso também, Sim. né? Ah, sim, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome. Mas lembra-se daquele episódio da mulher samaritana, João capítulo 4, daquele encontro lindo com Jesus. E ela disse, escuta, mas vocês dizem que é em Jerusalém. Aí Jesus falou, não é nem neste monte, não é nem em Gerizim, não é nem aqui, nem Na ali. época se discutia sobre qual era o lugar especial de oração, se seria em Jerusalém ou no Monte Gerizim, né? Exatamente. Aí Jesus vem com aquela proposta linda. Deus declaração. É Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e verdade. Deixa eu citar um fato, tremenda. Até um tanto hilariante, você vai achar engraçado. Jonas, o profeta fujão, né? Ele fugiu da presença de Deus e foi tragado por um grande peixe. E uma das orações mais bonitas da Bíblia foi feita por Jonas. Onde ele estava quando ele orou? No ventre do peixe. Onde estava Daniel quando orou? No seu quarto. Onde estava o rei Ezequias quando orou? No seu leito de enfermidade. Onde estava Jesus quando orou? No horto do Getsemane. Jesus orou na cruz. Verdade. Não é verdade? Então, não há limite geográfico para a oração. Não. Que coisa fantástica. O apóstolo São Pedro, na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 9, ele diz, vós, porém, sois raça eleita, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, sacerdócio real. Apocalipse capítulo 1, versos 5 e 6,
A palavra diz que nós fomos feitos o reino de sacerdotes. Que coisa linda uma criança pode chegar a Deus. Aliás, eu como pastor com 76 anos, eu posso lhe dizer que as orações mais lindas que eu tenho ouvido é de uma criança. Um dia desse, uma criancinha chegou perto, estava nos braços do pai, e o pai falou, ore pelo pastor. Que coisinha linda. Aqueles pais que querem ver o filhinho, né? E ele levantou a mãozinha, Papai do céu, abençoa o pastor. Às vezes aquela senhorinha idosa, com seu pitozinho, ela não sabe fazer uma oração eloquente, formal, mas ela chega e ora por você. Isso não te comove? Então, o que é oração? Oração é falar com Deus. Na oração você pode começar só agradecendo. Depois você só louva. Depois você confessa. Depois você pede. Você adora, não é? E quando você percebe, as pessoas me perguntam como é a sua vida de oração. Eu digo assim, é um andar com Deus. Mas há um tempo, eu e minha esposa oramos há 54 anos, temos nossas agendas de oração, temos os nossos itens de oração. Até agora eu estou orando pelos idosos e pelos filhos adotivos. Adotei filhos. Isso é muito lindo. Alguém diz que quando você ora, você toca o trono. Quando você ora, você se põe em contato com o Deus Todo-Poderoso. Por isso, o Deus a quem você ora em nome de Jesus. Você ora em qualquer lugar. Você pode orar por um enfermo, orar por outras necessidades e saber que Deus ouve. É verdade. Ele disse, até agora nada tendes pedido. Pedi e dar-se-vos-á, para promessa, que a vossa alegria seja completa. Que promessa formidável. Hoje, a medicina, a ciência tem estudado os efeitos da oração, efeitos subjetivos e efeitos objetivos. Os efeitos subjetivos. A oração, estava lendo um trabalho do Dr. Alex Carrel, um livro chamado A Oração, onde ele falou sobre o efeito da oração, até sobre os nossos tecidos, o nosso sangue, as nossas células, os nossos neurônios. Os médicos dizem que é melhor tratar de um paciente que ora do que de um paciente que não ora. Que lindo, não, Claudete? Que entra em parceria com Deus. É muito lindo isso mesmo. Uma coisa que eu acho lindo também na igreja é essa parceria de oração, as correntes de oração. Sim. No sentido de que o corpo de Cristo, quando há alguém, um dos membros da igreja, isso acontece com a nossa igreja, nós inclusive temos um sistema pela internet, sim, que quando alguém está enfermo, um irmão passa um e-mail, olha, vamos orar, houve um acidente com um irmão fulano de tal, e aquele grupo todo se une em oração, pede visitas ao hospital, e isso é lindo, essa comunhão das pessoas crendo que Jesus realmente ouve nossas orações, mas além dessa bênção, você sente que você não está sozinho no seu problema, você tem a igreja cuidando de você também em oração. E é muito bom nós sabermos que o nosso melhor parceiro de oração é Jesus. É verdade. Ele está orando por nós. Ele é o nosso mediador, é o nosso intercessor. Tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, sim, Ele o fará. E o Espírito Santo está nos ajudando. E a palavra diz em Romanos 8:26, que o Espírito nos assiste em nossas fraquezas, porque nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Já imaginou isso? Olha, que maravilha. Jesus intercedendo, o Espírito Santo te assistindo como paráclito nas suas necessidades e Deus com as suas mãos estendidas para acolher as suas orações. Então, vale a pena orar.
Isso mesmo. Pastor, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu creio que essa palavra vai estimular o nosso telespectador a orar em casa, caminhando, no ônibus, no seu carro, dirigindo, seja. Fale com Deus em nome de Jesus. Em nome de Jesus, muito amém. Obrigado pela sua presença aqui. Obrigado, Claudete. Você, amigo telespectador, você está vendo um telefone aí. Nós estamos aqui a postos para atender a sua ligação e orar por você. Existe um grupo aqui de pessoas que quer escutar a sua opinião, mas também quer orar por você. Deixe o nome, o seu nome aqui vai ser levado em oração, um problema familiar, enfim. Existe um povo aqui que crê no poder da oração em nome de Jesus. Amém. Ligue para nós. E fique ligado, o programa ainda não terminou. Você vai escutar uma mensagem abençoadora sobre esse Jesus que nos ama e escuta as nossas orações. Fique ligado. Meus amigos, eu quero convidar você e sua família para estar conosco numa viagem a Israel, a Jerusalém, aos lugares santos, ao Calvário, ao Mar da Galileia. Serão 10 dias em Israel, do dia 18 de maio ao dia 28 de maio. Está um precinho bem acessível, o grupo é um grupo muito especial. Eu estarei liderando esse grupo, trazendo sempre uma mensagem abençoada nos lugares santos, e você é o nosso convidado. Você está vendo esse telefone que está aparecendo aí? Ligue para nós que nós te daremos todas as informações para você estar conosco. Meus amigos, o apóstolo Paulo, numa das suas epístolas, das suas cartas, ele fala no capítulo 2 do livro da epístola, da carta aos Efésios, os que moravam lá em Éfeso. E ele, nesse capítulo 2, ele fala algumas coisas que eu e você precisamos parar para pensar, porque são importantes para as nossas vidas. Porque, em primeiro lugar, porque é a autoridade da palavra de Deus. E a palavra de Deus, toda ela é inspirada para que eu e você possamos nos educar, nos edificar, nos confortar e que a palavra de Deus serve para que nos orientar pelo caminho da salvação, porque ela é lâmpada, ela é luz para os nossos caminhos. Então nós precisamos valorizar o que a palavra de Deus nos ensina, nos afirma. Então deixa que eu posso ler para você a pequena parte da epístola de Paulo aos Efésios. Começa assim o capítulo 2. Ele Deus, né? Está falando de Deus. Ele vos deu vida. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então, o pecado e os delitos nos matam espiritualmente. Você continua andando, continua se alimentando, continua indo para o trabalho, continua se casando, continua viajando, continua lendo um livro, mas você, apesar de fazer todas essas coisas, quem está no delito, no pecado, está morto. O seu destino é a morte. Não há vida espiritual, a pessoa não discerne a verdade de Jesus Cristo, porque as verdades espirituais não se discernem com o intelecto, com o fato de sermos inteligentes ou cultos ou letrados. As verdades espirituais se discernem espiritualmente porque é necessário o toque do Espírito Santo. Você precisa ter uma experiência de transformação de vida, de iluminação, de renascimento para entender as verdades bíblicas. Então, o fato é que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Mas Ele, Jesus, nos deu vida. Porque nós éramos mortos nos nossos delitos e pecados, porque antigamente nós andávamos segundo as forças malignas que nos influenciavam. Então, veja bem, as pessoas que não têm Jesus, elas podem ser boas, podem ser educadas, podem ser cultas, podem ser, ter boas intenções,
mas elas têm uma certa influência, elas estão debaixo de um poderio, de uma opressão, de uma ausência de liberdade, porque essas coisas vêm quando Jesus Cristo nos liberta. Nós somos libertos por causa da fé, mediante a fé. Isso não é... Veja bem, eu quero continuar a ler para que essas coisas ganhem entendimento no seu coração. Meu amigo, você que quer agradar a Deus, você que quer ser um discípulo de Jesus, consciente, transparente e sincero. Então vamos ler lá o que está escrito. Entre os quais, debaixo desse poderio de potestade do ar e do espírito que atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora. Então isso aí é para toda a humanidade. Quem não tem a vida em Cristo Jesus está vivendo uma situação de morte espiritual, que pode ser até que essa pessoa dirija automóvel, faça cirurgia, se for um cirurgião, ou viaje, ou escreva um livro, mas ela não está livre, porque Jesus Cristo não entrou no seu coração, não abriu os seus olhos, não fez com que ele entendesse o sentido da vida, o que é que nós estamos fazendo aqui e para onde nós vamos. E esta é a verdadeira mensagem do Evangelho: abrir os nossos olhos, iluminar os olhos do nosso coração. Como o apóstolo fala no capítulo anterior, os nossos olhos precisam ser iluminados pelo Espírito Santo. Este é um dos motivos pelos quais nós estamos aqui, nesse momento, falando para você que nos ouve nesta emissora. Nossa intenção não é que você passe a ter um emprego. A nossa intenção não é que você seja curado de uma certa enfermidade, porque ainda que você seja curado desta enfermidade, lá na frente você vai acabar morrendo, porque todos nós morremos. E o Evangelho não chega no nosso coração para nos abençoar aqui, fazer com que a gente encontre uma vaga de estacionamento, que tire a dor da nossa cabeça, cure a nossa enxaqueca. Não! O Evangelho vem para que o nosso nome seja escrito no livro da vida e nós passemos a ter vida eterna. Vida eterna, meu amigo, não termina quando a gente vai para o caixão. O nosso corpo desce para a sepultura, mas aqueles que têm um encontro com Jesus, que entregaram as suas vidas ao Senhor, que permitiram que o Espírito Santo reinasse e orientasse suas vidas, suas decisões, essas pessoas passam a ter vida eterna. Por isso, o apóstolo Paulo, no capítulo 2 que eu estou lendo, do versículo 5 em diante, ele diz assim: então nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Deus... Olha só que coisa linda. A virada do jogo começa no versículo 5. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e nós, estando mortos nos nossos delitos e pecados, Ele nos deu vida. Juntamente com Cristo, Ele nos deu vida. A mensagem do Evangelho, a fé que há em Cristo Jesus, faz com que eu tenha vida. Não é eu tenha um emprego, não é ainda eu tenha um carro novo. Essas coisas são inerentes às alegrias momentâneas da vida. Mas ainda que eu não tenha um carro novo, e ainda que eu não seja curado da minha enfermidade física, porque pode ser que com esta enfermidade eu vá morrer. É isso, um dia você vai ter uma enfermidade e vai telefonar aqui para o programa Louvor e Mensagem para que nós oremos por você, você vai procurar pessoas que orem por você, vai procurar os melhores médicos, mas você vai morrer, porque aquela enfermidade é a enfermidade terminal com a qual você vai morrer. Ela vai chegar um dia, eu espero que demore muitos e muitos anos, mas um dia você vai morrer. Então a finalidade do Evangelho não é nos dar essas bênçãos
temporárias, momentâneas. A finalidade do Evangelho é transformar você, meu amigo, numa pessoa de vida eterna, vida que transpõe a velhice, a doença, o câncer, os acidentes. Você passa a ser uma pessoa igual às outras. Todos nós vamos morrer, mas o seu nome estará escrito no livro da vida e você vai ter vida eterna. Pela graça sois salvos, pela misericórdia de Deus, pelos favores imerecidos, porque graça é um favor que eu não mereço, e é por isso que eu sou salvo, por um favor que eu não mereço. Pela graça sois salvos, graça de Jesus Cristo, pela misericórdia de Jesus, pela graça somos salvos, e isto não vem de vós. Não vem de vós, não vem de obras, para que ninguém se glorie, mas é por causa da misericórdia do Senhor. Então, meu querido, o que eu quero deixar para você nesse momento importante para a sua vida é que você tome uma decisão. Porque ter um encontro com Jesus nada mais é do que uma decisão pessoal. Você que tem assistido o programa ao longo dos sábados, tanta gente chega para mim, para minha esposa Claudete, e diz assim: eu ouvi você e eu tenho acompanhado os programas na Bandeirante aos sábados de manhã. Meu amigo, nós não queremos que você nos acompanhe, nós não queremos que você nos assista, nós não queremos que você simplesmente fique nos vendo na televisão. Nós não temos nenhum interesse nisso. Nós queremos que você tenha um encontro pessoal com Jesus Cristo, que escreve o nosso nome no livro da vida. Nesse sentido, não precisa vir para a nossa igreja. Você pode procurar qualquer igreja evangélica que creia no Senhor Jesus e as bênçãos vão ser derramadas sobre a sua vida. Nós não estamos interessados em que você venha para cá, que você dê dinheiro aqui. Não é nada disso. Nós queremos ver você seguindo a Jesus, discípulo de Jesus, cheio do Espírito Santo, porque Ele nos deu vida por causa da sua misericórdia. Você está vendo este telefone que está aparecendo aí na sua telinha? Ligue para nós. Lógico que se você estiver precisando de uma oração, nós vamos orar por você. O nosso Deus é um Deus maravilhoso, que cuida de nós, Ele toma conta de nós, Ele está interessado em abençoar você, meu filho, minha filha. Mas mais do que isso, busque a Deus, tenha um encontro com Jesus, deixe o Espírito Santo começar a reinar, a orientar você, para que o seu nome, meu amigo, seja escrito no livro da vida e você tenha vida eterna. É isso que o Evangelho de Jesus Cristo faz por mim, faz por você, faz por qualquer pessoa que creia, que abra o coração, que mude os seus conceitos de vida e passe a ser orientado pelos padrões da Bíblia, pelos princípios do Evangelho de Jesus. E sendo um seguidor de Cristo, ele encontrará o caminho que conduz para a vida eterna. Vamos orar? Meu Deus, meu Pai, neste momento, humildemente, eu quero orar por este irmão, esta pessoa querida, preciosa, tão preciosa que Tu morreste na cruz do Calvário por ela, porque Tu a amas e Tu queres vê-la abençoada e Tu queres que todas as pessoas sejam salvas da morte eterna, salvas para a vida com Jesus. Faz isso na família deste homem, dessa mulher. Faz desse homem um homem transformado por Jesus Cristo, renovado na sua vida, nos seus padrões, nos seus conceitos de certo e errado. Faz dele uma nova criatura, porque pela Tua misericórdia nós somos salvos. Eu já te agradeço as bênçãos que Tu estás derramando sobre este homem, sobre esta mulher, em nome de Jesus. Que Deus o abençoe, meu amigo, minha amiga. Até o próximo sábado, sempre neste mesmo horário. Deus o abençoe. Até lá!